A terceira coluna é o início do Evangelho de João. As duas outras colunas, elas são o final do Evangelho de Lucas. Eu destaquei a parte de João 3 e 4, em grego, que está ali em cima, do jeito como está no manuscrito, e embaixo eu coloquei ele em letras nossa, atual, né, com todos os espaçamentos. O que você vê nesse manuscrito? Em primeiro lugar, ele não tem divisão de capítulos e versículos, porque esse trabalho foi colocado muito tempo depois e tem uma longa história. Começa lá com Mardoqueu Natan, depois vem o Robert Stevens, que vai dar todo o procedimento ao trabalho para fazer divisões de capítulo e versículo. Então, em primeiro lugar, não tem capítulo e versículo nem distribuição de parágrafo. Isso influencia a minha Bíblia? Claro que influencia. Abra sua Bíblia aí, por exemplo, em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Rapidamente. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Os originais, portanto, não tinham capítulo e nem tinham versículo. Os capítulos e versículos foram colocados posteriores pelos editores do Novo Testamento. Falei errado o texto? Não tem 14 versículos? Quantas Bíblias tem 14 versículos? Levanta a mão. Quantas Bíblias? Ó, 1, 2, 3. Mais alguém? 4, 5, 6, 7, 8. 3, capítulo 3 ou capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Vamos lá. Quantas Bíblias tem 14 versículos aqui? Levanta a mão. Só as que tem 14 versículos. Olha aí. E as Bíblias que tem 13 versículos? Levanta a mão. Olha aí. Mas aqui nós tivemos pelo menos umas 8, 10 Bíblias com 14 versículos em 2 aos Coríntios 13. Pressupondo agora, como é que se explica uma questão como essa? Uma Bíblia tem 14 versículos e a outra tem 13. Esse é um problema fácil de resolver. Mas além disso, tem outras edições da Bíblia, por exemplo, como a Bíblia textual, que a Bíblia textual chega em Marcos, no capítulo 20, ela encerra no versículo 9, e não tem do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 16 de Marcos. Ela não tem João no capítulo 5, versículo 4, e não tem a passagem, por exemplo, da mulher samaritana, em João no capítulo 7. Ela não chega mesmo a omitir capítulos inteiros da Bíblia e reorganiza alguns capítulos. Quando você chega em Jó, no capítulo 25 de Jó, o versículo 1 na sua Bíblia, nessa Bíblia é o versículo 6. E o versículo 6 nessa Bíblia corresponderia a esse versículo 1. Então, o que nós estamos lidando? Com um problema hermenêutico que começa com a atividade de tradução da Bíblia. Então, em primeiro momento, você não pode pensar que todas as Bíblias aqui dividem os versículos da mesma forma. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que no original, se você percebeu, não existe separação entre as palavras. Todas as palavras estão juntas. Então não tem sinal de pontuação, não tem sinal de pontuação. E o que significa isso? Que não havendo sinal de pontuação, o intérprete é que tem que designar a ênfase do texto. Olha essa frase: eu não disse que ele roubou o livro. Estou negando. Veja a mesma frase: eu não disse que ele roubou o livro. Estou afirmando. Mudei a ênfase, mudei o sentido. Eu não disse que ele roubou o livro. Eu não disse que ele roubou o livro. As duas frases, as mesmas palavras, ênfases diferentes, significados diferentes. É assim que a tradução do Novo Mundo diz: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E a nossa: em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você mudou a ênfase, você mudou o sentido.
Como o original não tem sinais de pontuação, o intérprete é que tem que fazê-lo. E às vezes o intérprete pode manipular a ênfase para se conformar ao sentido que ele quer dar dentro do texto. Então, isso é uma tarefa hermenêutica. Parece que esse é o único problema? Não é. Tem mais um terceiro. O Novo Testamento tem cerca de 5.200 manuscritos, dividido em família ocidental, família oriental. Tem dentro do texto palavras que não aparecem no outro manuscrito. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Marcos 1:41. Todas as Bíblias que estão aqui vão dizer uma expressão muito simples. Quem achou pode ler, por gentileza, Marcos 1:41. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Jesus ficou com muita pena, que deve ser outra versão transformadora, ou deve ser a NVI, a transformadora, ou deve ser a linguagem de hoje, que são chamadas traduções dinâmicas, são paráfrases. Ela não traduz palavra, ela dá o sentido das palavras. O sentido da palavra em original grego é a palavra sphronistes, que é aquela palavra que Paulo usa na epístola para falar de afeto, entranháveis afetos de misericórdia, sphronistes, que é a palavra usada na maioria da Bíblia de vocês, Jesus cheio de compaixão. Mas tem manuscritos bíblicos que não dizem que Jesus estava cheio de compaixão, diz que Jesus estava furioso. E Jesus, furioso, digo, quer ser. E aí o tradutor tem que optar: Jesus estava furioso ou Jesus estava cheio de compaixão? Então, as versões vão ter que designar uma das duas palavras. Então, se você pegar a Bíblia textual e a Bíblia Jerusalém, a Bíblia textual e a Bíblia Jerusalém vão dizer: e Jesus, cheio de raiva, disse: eu quero ser livre. Ou, e Jesus, furioso, disse: eu quero ser livre. E você vai ter que optar: Jesus estava, na verdade, cheio de compaixão, ou ele estava furioso? Porque as duas coisas são diferentes. Lembrando que o Evangelho de Marcos diz 3 vezes que Jesus estava cheio de raiva. Um é nesse texto, outro é em 3:10 e outro é no capítulo 10. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Então, o que ocorre, na verdade, que o próprio tradutor vai ter que optar entre os manuscritos, se ele fica com cheio de compaixão ou se ele fica, portanto, com a palavra furioso. Isso designa uma atividade de hermenêutica, de interpretação. Ele vai ter que fazer a escolha. Passa, por favor. Eu estou apresentando aqui os problemas e não dando a solução. Quando você vai comparar, então, as versões da Sagrada Escritura, você vai perceber que vai existir, portanto, diferenças entre elas. Como o texto de Marcos 9:24, eu vou ter que correr, tá, gente, por causa do horário. Você observa que numa versão aparece a palavra com lágrimas e Senhor. Na Ara aparece a palavra com lágrimas entre colchetes. E na Nova Versão Internacional, na tradução ecumênica da Bíblia, não aparece a palavra com lágrimas no Senhor e nem aparece com colchete. Como então explicar essa natureza desse problema dentro das versões da Bíblia? Então o que você precisa? Pode passar, por favor. Então, o que você precisa? Você precisa entender que o exercício da tradução da Bíblia é um exercício hermenêutico. O caso de Mateus 12:40, que todo mundo conhece muito bem, que a pergunta é: Jonas esteve no ventre de um grande peixe ou Jonas esteve no ventre da baleia?
Então, o original nunca disse baleia. E olha que o hebraico e o grego, a palavra baleia já aparece lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou as grandes baleias. Então, a palavra baleia está dentro dos originais, tanto o grego quanto o hebraico. Mas nesse texto, o original não diz baleia, diz colia do quercus, que significa grande peixe ou monstro marinho. O que fez Almeida? Almeida, em vez de traduzir, ele interpretou, ele julgou que um grande peixe ou um monstro marinho fosse uma baleia. Ele não traduziu diretamente o original, ele interpretou para você que o colia do quercus, grande monstro marinho, seria uma baleia, quando na verdade não teria sido uma baleia, porque se trata, dentro da definição moderna, de um mamífero. Ali está se falando de um grande peixe, de um monstro marinho, e não diretamente de uma baleia. Passa, por favor. Então, olha só o que ocorre. Então, isso vai significar o seguinte, que pode existir, e existe dentro das traduções, diferenças. Eu tenho que cuidar com essas diferenças, eu que prego, eu que ensino. Veja o caso do texto de João, que diz, por exemplo, toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai tira. Na Almeida Corrigida Fiel, corta na Almeida Revista Atualizada, tira na Almeida Revista Corrigida, mas na Bíblia BTX diz levanta. E aí fica a questão, Jesus nos disse que o Pai corta o que Jesus levanta, ou que ele levanta. No original grego, o verbo airo, A-I-R-O, não significa cortar, significa levantar. E na verdade o texto não diz que Jesus disse que o Pai corta, mas que o Pai levanta, no sentido de levantar, é o sentido de cuidar. Passa de novo. E aí, nesse caso, você ainda tem um outro detalhe, preste atenção. Provérbios capítulo 11 diz assim: aquele que confia no Senhor engordará. Cadê os gordinhos de Jesus? Quanto mais gordo eu for, mais fé eu tenho. Aquele que confia no Senhor engordará. Eu posso ver desse modo que quanto mais gordo eu sou, é porque eu tenho mais fé. Felipe, homem de fé! Já perdeu 20 quilos de fé. Obviamente eu não posso pensar dentro desse aspecto. Então, o que eu possuo nisso? Eu possuo uma tradução, que ela é uma tradução literal, que traduz as palavras do original hebraico como é no hebraico. E lá diz, aquele que confia no Senhor engordará. Então, eu estou trabalhando com uma tradução literal. Quando você lê, por exemplo, a King James, que eu tive o privilégio de ser o coordenador da tradução dela aqui no Brasil, King James 1611, aparece o seguinte texto: todos os cornos dos perversos também cortarei fora, mas o corno dos justos serão exaltados. Aí eu falei para o tradutor, vamos cortar a palavra corno, que tem um sentido negativo, e vamos colocar a palavra chifre, que ainda fica com sentido negativo, mas vezes a palavra chifre que é melhor do que corno. Por quê? Porque no original hebraico, que a Bíblia King James procura traduzir de modo literal, a palavra no original é corno, que é a palavra chifre, que tem dentro da cultura hebraica um sentido. Chifre quer dizer força, porque dentro do contexto hebraico, os animais dotados de grande força eram os animais que possuíam chifre. Então o texto quer dizer que a força dos perversos serão destruída, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas veja, um outro caso que é 2 Samuel capítulo 22, versículo 25, que Davi diz assim: faça Deus o que quiser a Davi, se eu deixar dos homens de Nabal. Aí começa a questão. A Bíblia King James 1611 diz: se eu deixar de Nabal um só mijador de parede.
A Bíblia corrigida diz um só menino. A Bíblia Peregrino, se não me falha a memória, diz um só cão, ou é a pastoral, um só cachorro. E a atualizada não quer se meter se é um menino, se é um homem, se é um cachorro, diz um só sexo masculino. Mas o original está mija-boca de parede. Então isso significa uma tradução literal. Quando você pega, portanto, uma NVI, que é uma tradução funcional, no texto de Provérbios, a NVI vai dizer assim: aquele que confia no Senhor prosperará. Ela não traduziu literalmente a palavra engordará. Ela deu o significado da palavra engordar, que significa prosperar. Porque dentro do hebraísmo, a chuva caía, os campos estavam verdejantes, a ovelha engordava. E porque ela engordava, era fruto da prosperidade. Só lembrar, 7 vacas magras, 7 anos de escassez. 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade. Então a ideia de engordar é a ideia de prosperar. E o que ela vai fazer? Vai trazer a palavra prosperar em vez de engordar, porque a sua tradução é diferente. É uma chamada tradução funcional. Então, quando você lida com a Sagrada Escritura e você lê, por exemplo, como a do pastor Felipe, a versão transformadora, ou você lê a Bíblia linguagem de hoje, ou a Bíblia mensagem, você diz: estou entendendo tudo que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque essas traduções, chamadas de paráfrase, tradução dinâmica ou óptima, o que elas fazem? Não traduz as palavras, elas dão o significado. Lembra do intérprete de língua que, em vez de traduzir, interpreta dizendo o significado? Então, essas 3 Bíblias, elas não trazem a tradução do texto, elas dão a interpretação do que o texto significa. Deu para perceber? Então, a questão da tradução de Bíblia, não mexe aí, por favor. Tem alguns exemplos, mas eu não vou seguir. A questão da tradução da Bíblia, ela envolve, portanto, muitas técnicas. Hoje você tem uma variedade de versões. E eu já sei que você vai me perguntar: pastor Esdras, então qual é a melhor versão da Bíblia? Olha, a melhor versão da Bíblia é o original hebraico e grego, não tem melhor do que esses dois. Mas como eu não tenho o acesso ao hebraico e nem ao grego, eu preciso de tradução. Como as traduções são diferentes, então o melhor das traduções está de acordo com os seus objetivos. Se você quer compreender o texto num sentido mais original, pega a Bíblia King James 1611. Você vai ter dificuldade de entender essa Bíblia? Vai ter. Porque quanto mais próximo do original, mais difícil é para você compreender. Então, eu recomendaria a Bíblia King James 1611, que é a mais literal entre as nossas protestantes. Depois, a corrigida que você tem. Depois, a ARA, não a nova Almeida atualizada. Porque o método Almeida atualizada é o método eclético, isto é, ela mistura uma variedade de metodologia. Uma hora ela aparece com a NVI, outra hora ela aparece com a corrigida, outra hora ela aparece com uma outra versão conhecida. Então, pega a ARA, Almeida Revista e Atualizada, que ainda está sendo editada. Por que a ARA? Porque a ARA trabalha com 12 manuscritos diferentes. A ARA, toda palavra que aparece no colchete, significa que ela fez a revisão da Almeida Revista Corrigida, utilizando o texto oriental. Então, como as palavras não aparecem dentro do manuscrito oriental, elas colocam entre colchetes. E aí você pega a ARA, você tem o melhor do texto grego ocidental, que é o da Almeida Revista Corrigida, e tem o melhor do texto oriental, que é da Almeida Revista Atualizada. Deu para entender então? Se não deu, diga amém, porque no céu vamos entender todas as coisas, que eu não consigo entender tudo isso numa hora só. Vamos continuar então. Então o primeiro objetivo da hermenêutica é esse: traduzir o texto original, tornando compreensível a nossa língua. Segundo objetivo, todo mundo junto, vamos lá?
compreender o texto dentro do seu ambiente histórico-cultural e léxico-sintático. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você bem sintético para eu conseguir chegar até o final do trabalho, tá bom? Eu tenho agora pouco menos de meia hora, é isso que eu tenho? Eu tenho 40 minutos. Puxa o meu terno, aqui ainda tem uma hora que puxa a terra. É melhor do que puxar o tapete, né? O tapete é muito caro. Olha, me dá um aviso, então. 40 minutos. Então, veja só. Quando nós falamos que o segundo objetivo da hermenêutica é compreender o texto dentro do seu ambiente histórico-cultural, isso significa que a Bíblia não foi escrita na nossa cultura, não foi escrito dentro do nosso contexto histórico. Quando eu e minha esposa éramos missionários em Joinville, ficamos 10 anos lá trabalhando como missionários em Joinville, eu convidei um pastor do Rio de Janeiro para ir a Joinville pregar, e lá ele fez amizade com um tenente da polícia militar. Gente, muito bom. E aí ele gostou tanto do tenente, chegou no dia do culto, à noite, da festa, ele, na pregação, quis fazer um gracejo, disse assim: tenente, fulano, no céu não tem patente. Naquele momento, a igreja toda caiu na gargalhada em vez de dar glória a Deus. Porque ele estava falando de patente no sentido de hierarquia. No céu não haverá hierarquia, todos nós seremos iguais. Mas na linguagem cotidiana da igreja, a palavra patente é vaso sanitário. Quando ele falou que no céu não haveria patente, a imagem da igreja era uma função de vasos sanitários, e não de hierarquia militar. A igreja caiu na gargalhada. O que nós temos isso? Os nossos chamados regionalismos, formas típicas de fala. E a Bíblia está cheia de formas típicas, como a palavra engordar, que eu acabei de citar agora, que é uma forma típica. Então, a Bíblia não foi escrita pela nossa cultura, ela transmite dentro do texto hebraico e grego a própria cultura da época e do escritor, e, consequentemente, o trabalho da hermenêutica serve para nos ajudar a compreender isso. Amém? Quando você tem uma tradução como a NVI e uma tradução como a linguagem de hoje, ou a Bíblia Mensagem, a visão transformadora, essa cultura não aparece, porque eles traduzem isso para você. Então, eliminam o hebraísmo. Mas uma Bíblia literal, como corrigida, como a Ara, como a King James 1611, mantém essa forma de linguagem típica. Então, o que eu possuo? Um ambiente, uma cultura diferente da minha. Então, uma das regras para entender o texto adequadamente é você compreender a questão da história e da cultura daquele povo dentro do contexto que se insere. O outro aspecto é o léxico sintático. O léxico tem a ver com o significado da palavra dentro da frase. A sintaxe tem a ver com a função gramatical que essa palavra exerce dentro da frase. Vamos dar um exemplo disso aqui. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não usará o homem roupa de mulher, não usará a mulher roupa de homem, porque é abominação ao Senhor. Esse é o texto bíblico que está aí, certo? Então, o que eu possuo? Um texto que diz que o homem não pode usar roupa de mulher, que a mulher não pode usar roupa de homem, porque é abominação. Começando pela análise léxica, sintática. A palavra teológica mais importante desse texto é a palavra hebraica toefá, que é traduzido por abominação. A abominação, aí eu vou para a teologia bíblica, ela é uma categoria de pecado no Antigo Testamento, que a Bíblia diz que Deus não apenas condena, todo pecado Deus condena, mas há alguns pecados que Ele não apenas condena, como Ele também combate. Isto é, Ele está responsável em combater aquele tipo de pecado. Então, o pecado de Toevá aparece no Código de Santidade de Levítico, que vai do capítulo 16 até o capítulo 20 de Levítico,
e ele aparece no capítulo 18 de Levítico, quando então é feita a condenação dos casamentos mistos. Então, tomando o Egito no passado como referência, do capítulo 18 ao versículo 11, condena os tipos de pecados consanguíneos, isto é, como os faraós consideravam-se, portanto, divinos e achavam que corria o sangue da divindade em suas veias, eles se casavam dentro do próprio núcleo familiar próximo. E nesse caso, portanto, o capítulo 18 de Levítico vai condenar esse casamento de um irmão com a sua irmã, por exemplo, ou com a sua meia-irmã. Então, se Abraão casou com Sara, isso poderia servir de legitimação para os judeus casarem com meia-irmã, em Levítico é condenado, não é mais possível. Se Jacó casou com a irmã, e a sua cunhada casou-se com duas irmãs, agora o livro de Levítico 18 vai proibir, vai colocar como pecado de toevá. E o incesto, todo outro tipo de casamento próximo, consanguíneo, vai ser proibido. Essa perspectiva, depois do capítulo 12, versículo 12, até o capítulo 30 de Números 18, já vai falar de uma outra classe de pecados de toevá, que são as uniões abomináveis, como pecado de zoofilia e pecado homossexual. Todos eles vão aparecer a partir do versículo 12, dentro dessa perspectiva. Então, os pecados de toevá, que é chamado pecado de abominação, estão ligados a pecados dentro da área sexual e se constitui, portanto, um grande problema para o legislador no Antigo Testamento. Deu para entender? Então, o léxico sintático é aquilo que eu vou buscar o significado teológico daquela palavra para saber do que está falando. Agora, histórico-cultural. Se é pecado o homem usar roupa de mulher e a mulher usar roupa de homem, então eu tenho que entender como o homem hebreu e a mulher hebreia se vestiam no Antigo Testamento para eu fazer a comparação. Então, o que eu faço? Eu vou então investigar como era o hábito, as vestimentas na antiguidade hebraica. 3 tipos de peça. Primeiro, a ketonete. A ketonete ela foi instituída porque o sacerdote, na hora que ia fazer sacrifícios, o altar ficava no alto, para que não aparecessem as suas partes íntimas, Deus ordenou que ele usasse o sinô, a ketonete. A ketonete, portanto, era a primeira parte da indumentária, tanto para o homem quanto para a mulher, que era a roupa de baixo, uma roupa íntima. A segunda era o meio. O que é meio? O meio é vestido. E tanto o homem quanto a mulher usavam vestidos. Qual a diferença entre eles? Não tinha. Muito pelo contrário. O homem que dispusesse de condições poderia fazer pequenas franjas azuis no seu vestido e a mulher poderia usar roupas mais coloridas. Mas como eles estavam no deserto e a tinturaria era muito cara, provavelmente a roupa dos hebreus permaneceram a mesma durante toda a peregrinação, mas a instituição foi dada. Então, homem e mulher usavam vestidos com um cinto de couro. Por isso se fala lá no Êxodo, capítulo 12, para cingir os lombos. O que é cingir os lombos nessa passagem específica? É pegar a orla do vestido, amarrar no cinto para poder sair apressadamente e não tropeçar. Então, vestido, homem e mulher, era basicamente idêntico, com algumas pequenas diferenças, e essas diferenças ainda tinham que obedecer à lei. Vou encurtar aqui por causa do tempo. Depois ainda, a terceira peça era chamada a singular, que era a capa. Então, tanto homem quanto mulher usavam vestidos, usavam a ketonete, que era a peça íntima, usavam vestido e usavam a singular, que era a capa. Não tinha diferença entre essas vestes diretamente. Então, como eu posso entender isso? Aí eu tenho que entender que o livro de Deuteronômio, Moisés está fazendo a recapitulação da lei, não é isso? Porque a primeira geração já havia passado, morreu no deserto, só permaneceu Caleb
e Josué para entrar na terra prometida. Os que estão ali reunidos, quem são eles? São os judeus, as crianças que saíram do Egito, ou aquelas que nasceram no deserto, que estão ouvindo a recapitulação da lei. Quando eles chegassem em Canaã, eles estavam de frente à passagem do rio, eles precisariam então enfrentar com o culto de Baal, com os cultos da fertilidade. Então, no culto da fertilidade em Canaã, tinha a sacerdotisa da Asherá e tinha o sacerdote de Baal. O culto da fertilidade era o casamento que se fazia entre Baal e Asherá. A sacerdotisa de Asherá e o sacerdote de Baal trocavam suas vestimentas. A sacerdotisa pegava a sua vestimenta e dava para o sacerdote pegava a sua vestimenta e dava para a sacerdotisa. A sacerdotisa, com a vestimenta do sacerdote, tinha relações sexuais com a mulher na função ativa, e o sacerdote, com a roupa da sacerdotisa, tinha relações sexuais com os homens na função passiva, que é a ideia da vestimenta, designava a ideia da identidade. Trocou-se a identidade, a veste trocou-se, portanto, a identidade. E nesse caso específico, onde não usará o homem roupa de mulher e não usará a mulher roupa de homem, é um texto que se refere à homossexualidade que graçava no culto da fertilidade da Canaã antiga. Amém? Então, quando eu vou trabalhar esse contexto histórico cultural, eu preciso entender o texto de acordo com o sentido teológico da palavra teológica, que aí aparece a palavra toevá, que é a palavra abominação, e o sentido, por exemplo, cultural. Já que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem, então necessariamente eu preciso entender como o homem hebreu e como a mulher hebreia se vestia, para ver se a referência está a vestimenta ou se tratava, portanto, de uma cultura ou de um costume que eles deveriam enfrentar mais adiante. Um outro terceiro momento que a gente precisa observar aqui, o terceiro objetivo, está ligado principalmente a entender o texto dentro dos seus objetivos. Deixa eu ver aqui, é isso. Terceiro, todo mundo junto, explicar a eles com todas as justificativas possíveis, autor, audiência, condição histórica. O que significa isso? Que você tem os livros da Bíblia, e esses livros, eles foram escritos para um grupo específico, e lamento lhe dizer, nenhum desses textos foi escrito especificamente para você e nem para mim. Foram escritos para grupos específicos, que tinham situações específicas, necessidades específicas, dúvidas específicas, e precisavam especificamente de um texto que pudesse lhes esclarecer suas dúvidas, seus anseios, suas indagações. Então a Bíblia originalmente não foi escrita para mim, foi escrita para um grupo dentro do seu tempo. Nesse caso, por exemplo, vamos tomar um exemplo do Evangelho de João. João, no capítulo 21, versículo 26, como também em Lucas, o livro de Lucas, capítulo 1, quanto o livro de Atos, capítulo 1, expõe os objetivos que esses autores escreveram. João diz, olha, Jesus operou muitos milagres, que se fôssemos escrever os livros desses milagres, não caberiam tantos livros no mundo. Ele usa uma ideia, obviamente. Mas ele diz, mas esses foram escritos para quê? Criar que Jesus é o Filho de Deus. Então João diz que o objetivo do seu Evangelho é que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu tenho que pegar a estrutura do Evangelho de João, tem três estruturas fundamentais. Do capítulo 1 ao 12, repita comigo, do capítulo 1 ao 12. No capítulo 1 a 12 do Evangelho de João, ele apresenta 7 milagres que atestam que Jesus é o Filho de Deus. Se ele disse que o objetivo do livro é para que eu creia que Jesus é o Filho de Deus, então eu nunca posso perder o objetivo do livro de João em cada uma das suas sessões. Então, se eu pegar um ensinar em qualquer capítulo de 1 a 12, eu não posso perder que o objetivo de João é mostrar
que os milagres de Jesus provam que ele é o Filho de Deus. Do capítulo 12 até o capítulo 17, eu tenho os discursos ou os ensinos de Jesus. O que João quer dizer? Que esses discursos e ensinos provam que Jesus é o Filho de Deus. Se eu tiver que pregar do capítulo 12 ou até o capítulo 17, qualquer um dos capítulos, entre 12 e 17, eu não posso perder o objetivo de que aquele ensino, aquele discurso tem como objetivo explicar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não apenas age poderosamente, do 1 ao 12, como ele também ensina poderosamente, do 12 ao 17. E os ensinos e os milagres provam que ele é o Filho de Deus. E do capítulo 18 ao 21, nós temos a paixão e a ressurreição, que provam que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando nós vamos explicar um texto, nós precisamos fazê-lo de acordo com o objetivo do próprio livro. Então, explicar o Evangelho de João a partir do próprio objetivo que ele estabeleceu para o seu Evangelho. Jesus fez muitas coisas, mas essas foram escritas para que creiais que ele é o Filho de Deus. Então, os milagres poderosos, os discursos poderosos e a paixão e a ressurreição provam que ele é o Filho de Deus. Eu não posso trocar os objetivos de João pelo meu próprio objetivo. Os objetivos dele é para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Tem alguém cansado aqui? Muito bem, então vamos passar para o último, para a gente pegar umas regras fundamentais ainda. Você sabia que a gente nem falou das regras ainda? Quarto, todo mundo junto? Todo mundo junto? Esse é o primeiro objetivo. Tornar a mensagem das Escrituras inteligíveis ao homem moderno para conduzi-lo a Cristo. Que ninguém diga que o pastor Esdras desviou qualquer um de vocês aqui. Porque o objetivo verdadeiro da hermenêutica é explicar as Escrituras e te aproximar de Cristo, não te afastar dele. Se alguém diz que entrou para uma faculdade de teologia e se desviou, que esfriou na fé, é porque ele não foi na FAECAD, porque lá a gente aproxima mais e mais de Jesus. O objetivo principal da hermenêutica é isso, é explicar o texto e conduzir a pessoa a Cristo. Vamos continuar então com o tempo. Eu tenho ainda mais uns 30 minutinhos ou 20. Vamos lá. 21, tá, vai dar então. Vamos ver algumas regras fundamentais. Primeira dessas regras, leia comigo, leitura escorreita da Bíblia. Gente, é o seguinte, eu estudei semiótica, e semiótica é uma técnica de interpretação que eu até falo na Igreja de Identidade Símbolo, que é o futuro da hermenêutica. A semiótica tem umas regras complicadas de interpretação que você não imagina. Mas eu percebi que quando nós erramos na interpretação da Bíblia, nós erramos, sabe o quê? Nas coisas mais fundamentais. Viu? Viu, mano? Sabe qual é a coisa mais fundamental? A leitura correta do texto bíblico. Se você ler o texto bíblico errado, obviamente a interpretação será errada. Não apenas a sua, mas também de quem te ouve. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê. Mas eu entendo o que ela está dizendo para aquele que lê corretamente. E bem-aventurado aquele que ouve. Por quê? Porque ouvir uma leitura correta da Bíblia. Nós aqui somos pastores, dirigentes de congregações, obreiros, pessoas que estão sempre ensinando e explicando a Bíblia. No primeiro detalhe, leia a Bíblia corretamente. Para que não ocorra como ocorreu já de uma irmã que foi ler Provérbios 14,
14, verso 1, todo mundo sabe. A mulher sábia edifica a sua casa. E como ela era pioneira do círculo de oração, permitiram que ela lesse na festividade, mas ela já tinha a mente um pouco desgastada, igual a minha. Ela já não era bem alfabetizada, que vinha de uma época muito distante. Ela leu assim: a mulher sábia é de ficar em casa. A mulher sábia é de ficar em casa. E na verdade o texto diz: a mulher sábia edifica a sua casa. E ela leu: a mulher sábia é de ficar em casa. A leitura correta. Gálatas, por exemplo, capítulo 3, 24, eu estava no evento para dar aula de hermenêutica lá no Paraná, e o pastor disse assim: irmãos, antes do nosso pastor Êxodo veio do Rio de Janeiro falar de hermenêutica, gente, eu quero fazer aqui uma explanação do textual da lição da escola dominical, uma lição gloriosa, tem texto glorioso. Gálatas 3, 24 diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Irmão, que coisa gloriosa, aleluia. Porque quando eu leio Mateus, Jesus diz que o crente é sal da terra. E Paulo agora está dizendo que a lei nos serviu de aio. Irmãos, que tempero glorioso, sal e alho. Tem crente que tem alho, mas não tem sal. Tem crente que tem sal, mas não tem alho. Mas o crente temperado pelo Espírito, ele tem sal, ele tem alho. Quantos podem louvar a terra? Foi uma revolução na igreja. Tempero. Ele leu o texto correto? Leu o texto correto. Na verdade, o texto corrigido diz que a lei nos serviu como aio para conduzir a Cristo. Que o termo grego original é a palavra paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogo, que era uma referência a um escravo instruído na Grécia Antiga, que era responsável de conduzir a criança para o liceu em Atenas, para estudar. Mas a corrigida, em alguns momentos, ela não traduziu direto do original grego, mas do latim. E nesse texto traduziu, o latim traduziu paidagogos por aio, que era o condutor. E ele confundiu alho com o galho. E ele, o que fez? Disse que o condutor, na verdade, é uma referência a alho, porque lá no interior tem o hábito de falar alho, em vez de alho. E você deve observar que essa diferença é importante. Eu citei corrigida aqui em latim, foi? Que o Dom Ferreira de Almeida corrigiu em latim. É a mesma coisa que ele fez em 1 aos Coríntios, capítulo 13, que diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. E a quarta versão da corrigida trocou caridade por amor. Sabe por quê? Porque caridade e amor é diferente. Experimenta falar com a sua esposa agora, que está do teu lado, caso esteja, ou quando você chegar em casa e diz assim para ela: meu amor, eu casei com você por caridade. Fala que você casou com ela por caridade, com você. Mas é a tradução da palavra agape em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Então, pega a linguagem da corrigida e diz para a sua esposa: eu me casei com você. Ou diga isso para a sua esposa: eu me casei com você por caridade, segundo a corrigida, para ver o que acontece. Então, essa questão da linguagem ela é muito importante. Então, ler o texto corretamente e ler dentro de uma versão adequada. Deu para entender? Então, o que significa? Preste atenção. Significa que, além de eu ler corretamente, eu preciso de uma versão sempre atualizada, para que essas substituições possam ocorrer.
como caridade para amor. A corrigida dizia: aquele que confia no Senhor, aqueles que são nascidos de Deus, não peca. Aí no indivíduo pecado, eu sou nascido de Deus, que a Escritura diz que não pode pecar, que não peca. Aí a corrigida trocou o tempo do verbo, que está mais correto que o original. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive em pecado, que era diferente da forma perfeita como havia sido apresentado. Então a atualização da linguagem, e mais, olha, aquele cuidado, não é isso? Principalmente, perdoa aqui o chavão, dos homônimos homógrafos perfeitos na língua portuguesa. Aquelas palavras que se fala do mesmo jeito, se escreve do mesmo jeito e tem significados diferentes. A criança chegou para o pai e disse assim: chega aí, coroa. E o árbitro perguntou: cara ou coroa? E foi posta a coroa na cabeça do rei. Não tem diferença entre as letras e nem o som da palavra coroa, mas em cada um tem um significado diferente. Quando você abre segundo Samuel capítulo 7, segundo livro de Samuel capítulo 7, quando o salmista Davi vai falar sobre o templo do Senhor, o texto usa o verbo simples hebraico, bait, que significa casa. Por isso fala Bet-El. Bet, casa, El, Deus. Casa de Deus. Bait, Bet. Bet-Ab, casa de meu pai. São expressões bem comuns. Bet é casa. E ali aparece em 2 Samuel capítulo 7, verso 1, a palavra Bait e Bet em sentido diferente. Diz assim: e estando o rei Davi em sua casa. Deu para entender? Que casa é essa? Uma tradução melhor seria: estando o rei Davi em seu palácio. A palavra casa ali, quando você fala a palavra casa, você pensa muita coisa: residência, morada, mas essa residência e morada, elas se distinguem: mansão, palácio. E o entendimento ali de casa, estando o rei Davi em sua casa, embora a palavra seja bait, a ideia é que você pense na casa de um rei, que é um palácio. Versículo 5, Deus diz a Davi: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. O hebraico tem palavra para templo, mas ali o escritor colocou a palavra bet. Qual o sentido de bet? Casa nesse texto? Templo. A referência é um templo, mas a palavra que está ali é casa. Chega mais adiante no versículo 16, é dito o seguinte: a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre. Os irmãos aqui que já tiveram várias vezes em Israel, viram alguma casa de Davi lá? Algum palácio de Davi por lá? Então o que significa a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre? O que significa? Família. Muito bem, um homem corajoso, o obreiro de Deus quer compreender e interpretar. É família, mas não é literalmente família. Sabe Salmo por quê? 127. Porque está se falando ali de família, de Davi, obviamente está correta, a palavra casa tem um sentido de família, mas só que ali está se falando da sucessão ao trono. E nem todos os filhos de Davi tinham direito à sucessão ao trono. Ali, casa pode ser entendido como dinastia. Isto é, nunca faltará ao trono de Davi um sucessor régio. Então a palavra casa aí, embora seja família, tem o sentido de dinastia, porque nem todos da família de Davi tinham direito ao reinado. Aí depois do versículo 18 aparece: depois dessas grandes, preciosas promessas, Deus diz assim a Davi. Aí Davi fala assim a Deus: ah, Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa? Qual o sentido da palavra casa? Família, mais uma vez. Mas não a casa, família de Davi como rei, que é uma família importante de Israel. Mas a casa, família de Davi, seus ascendentes.
que não eram absolutamente importantes em Belém, eram tudo pastores de ovelha humilde. Ele, Senhor, quem sou eu? Quem eram meus descendentes? O Senhor me dá uma promessa tão grande como essa. Então ele fala de família, casa, Bet, mas o sentido está falando a sua ascendência, os seus antepassados. Então veja que a própria palavra Bet, casa, no único capítulo apareceu pelo menos com 5 sentidos diferentes um do outro. Então, não basta ainda ler corretamente o texto da Escritura. Eu preciso compreender especificamente o sentido em que a palavra é usada dentro da frase. Daí aquele cuidado que a gente tem com a palavra espiar com X na Bíblia e a palavra espiar, não é isso? Sem X. Um tem a ver com o ato da expiação, do encobrimento, do perdão, e o outro tem a ver com vícios, ver, com expiar. Tomar cuidado com essas palavras que se pronuncia da mesma forma, mas tem sentidos diferentes. Esse cuidado a gente precisa ter. Lembra de um pastor das Assembleias de Deus lá em Serra, em Vitória, que ele leu Oséias capítulo 3 e estava com 2 mulheres na igreja, duas, além da esposa dele estava grávida, porque ele leu o adjetivo adulterar como um verbo, e no imperativo ainda adultera. Quando o texto de Oséias 3 diz, vai e ama uma mulher adúltera, e ele leu, vai e ama e adultera. Ele está com 3 mulheres dentro da igreja, todo mundo sabe disso, foi noticiado aí publicamente no jornal, só é um fantástico negócio desse. Tudo isso por causa de uma leitura errada do texto da Bíblia. Isso deu problema. Isso deu problema. Então, primeira dica, leitura correta da Bíblia. Vamos para o segundo e último passo, porque meu tempo acabou. Eu tenho 10? 6. 6 minutos. Vai olhar que isso me tomar um minutinho, faz isso comigo. Aqui vai ajudar. Vamos lá, todo mundo junto? Análise dos contextos da Bíblia. Eu vou ensinar vocês em 5 minutos, tomando um ali que eu já perdi, justificando que o varão era que tomou 1 minuto meu, né? Tomou 1 minuto meu. Eu vou ensinar a vocês uma coisa desse contexto que é importante. Abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Quando nós falamos sobre o contexto, depois que a gente pode explicar 139, nós podemos explicar um pouco melhor o sentido de contexto. Mas por causa da exiguidade do tempo, eu vou interromper algumas explicações e vou entrar direto no elemento prático. Se você tem Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, essas duas versões da Bíblia, elas têm a indicação de parágrafo ou a indicação de estrofe. A indicação de parágrafo aparece quando a primeira letra do versículo aparece em negrito, em tons mais escuros. Então, no Salmo de número 139 aparece a palavra Senhor. Esse S maiúsculo aparece em negrito. Quantas Bíblias identificam isso aqui? Levanta a mão. Bastante Bíblia. Depois esse negrito aparece em qual outro verso? 7, muito bem, para um letrado, né? Muito bem. Do 1 ele já foi 7. Qual é o próximo que aparece? 3. Olha aí, coisa gloriosa. 1, 7 e o segundo é no 13. E depois qual é? 19. Vamos repetir. 1, 7, 13 e 19. Se você não tem uma Bíblia que dá uma indicação dessa, eu peço a você encarecidamente, adquire uma Bíblia corrigida ou uma atualizada, que ela já facilita a ordem e a organização do texto em estrutura, em parágrafo. O que nós estamos falando aqui? Da estrutura de um capítulo. Isso seria o contexto imediato, a estrutura do capítulo. Se eu vou pregar, como você vai, eu posso usar o
Salmo 139, eu já sei que a minha pregação tem 4 tópicos. E eu posso começar assim, meus queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 139. O Salmo de número 139 tem 4 divisões principais. A primeira divisão, o verso 1. A segunda divisão, o verso 7. A terceira divisão, o verso 13. A quarta divisão, o verso 19. Quantos podem dizer amém? Aqui não é brincadeira. Você já sabe a estrutura do salmo que você vai pregar. Se você seguir essa indicação de parágrafo, você já sabe que teu sermão textual ou expositivo tem 4 divisões. Isso vale para toda a Bíblia, porque toda a Bíblia na Almeida Revista Corrigida, Almeida Atualizada, está dividida em parágrafos. Então tem uma facilidade. Faltou o pregador, o pastor só que ele te chamou imediatamente. Se você está aqui com a Bíblia com a Almeida Corrigida, que tem essa indicação de parágrafo, você vai surpreender o pastor. Em menos de 5 minutos você já sabe a estrutura do texto da Bíblia, que é um grego preparado. Deu para perceber? Deu? Ok? Então, isso é para cada texto da Bíblia que tem essa estrutura, com exceção de Provérbios. Porque a estrutura de Provérbios, Marshall, no hebraico, é diferente, porque lá é uma coletânea de ditos sapienciais, ditos de sabedoria, então não tem parágrafos. Deu para entender? Isso é uma outra regra que eu explicaria no inicial, mas não dá tempo. Então vamos lá. Feito isso, a estrutura que você já apresentou, agora você precisa verificar a palavra-chave. Abre a sua Bíblia no Salmo 139. Você vê no vocativo Senhor. Então, a oração está sendo dirigida a Deus. E o que ele diz? Tu me sondas. E me conhece. Tu me conhece, mas o que? Tu sabes. Você vai perceber que do verso 1 ao 6 vai aparecer os verbos saber, entender, compreender, prescrutar, sondar. Esses verbos, ele diz que Deus conhece tudo, sabe tudo. Antes que a palavra venha na minha boca, tu já conhece. Aí você vai lá para a teologia sistemática. Qual é o atributo de Deus que ele sabe todas as coisas? Onisciência. Onisciência. Então, no verso 1 ao 6, o tema desse parágrafo é a onisciência de Deus. Deu para entender? Vamos continuar? Do 7 até o 12, você vai observar os verbos que se repetem. Senhor, se eu subir aos céus, tu estás. Se eu fizer minha cama no céu, tu também estás. Se eu for para o meio dos mares, não, se eu for para a alva, uma referência onde o sol nasce, tu estás. Se eu me lançar no meio dos mares, onde o sol se põe, tu também estás. Luz e trevas para ti é a mesma coisa. Para onde eu fugirei do teu espírito? O salmista está falando de um atributo de Deus. E aonde quer que o salmista esteja, Deus está. E é impossível fugir dele. Qual é o atributo? Muito bem, falou todo empolgado. É isso aí. Isso aí. Ela falou da onipresença de Deus. E deu para entender? Agora vamos para o 13. Do 13 ao 18. Se você prestar atenção do 13 ao 18, o salmista fala de criar, entretecer. Não vai falar que nem o irmão pregou, Senhor, tu me entristeceste desde o meu ventre. Eu falei, meu irmão, que negócio é esse? Desde o ventre tu está triste? Deus te entristeceu? Aí não é entristecer, é entretecer. É um verbo riquíssimo, mas que fala dessa constituição da pessoa, do sujeito. Você tem que criar, entretecer, fazer. Esses verbos vão denotar um atributo de Deus, que Deus quê? Pode, faz todas as coisas. Qual é, portanto, o atributo?
onipotência de Deus. Então, do verso 13 ao 19, o salmista fala da onipotência. Agora presta atenção. Depois do 19 ao 24, olha, ocorreu, não faça isso que eu vou fazer, porque você tem que analisar primeiro, ocorreu que esse salmo tem 24 versos. Deu total? 4 estrofes. Cada estrofe tem 6 versos. Então eu tenho 4 estrofes, que é um quarteto, com cada uma 6 versos, que é uma sextilha. Guarda isso, a estrutura do negócio. No verso 19 ao 24, o salmista está com um problema, que é o problema do mal. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente e há tantas pessoas más. E ele pede a Deus que execute justiça. Nesse último capítulo, ele está falando de um outro atributo de Deus. Já não é mais dos naturais, mas agora são dos atributos morais, que é a justiça. Então veja só, eu tenho um salmo com 4 estrofes, cada estrofe com 6 versos, cada uma dessas estrofes tem um tema. Deu para entender? Então assim, meus queridos e amados irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo de número 139. No Salmo 139, do verso 1 ao 24, nós temos, portanto, uma estrutura de 4 versos, um quarteto. Temos cada um desse quarteto uma sextilha. Eu só gosto de fazer essas coisas, uma coisa extraordinária, tem uma sextilha. E cada um desses 4 versos que nós temos a primeira divisão do verso 1 ao 6, a segunda divisão do 7 ao 12, a terceira divisão do 13 ao 18, a quarta divisão do 19 ao 24. Na primeira divisão, ele é o Senhor que tudo sabe. Na segunda divisão, ele é o Senhor que está em todos os cantos. Na terceira divisão, ele é o Senhor que tudo pode. Na quarta divisão, ele é o Senhor que é toda justiça. A igreja pode dizer amém? Fazer cara feia na pregação é a regra para os irmãos da glória de Deus. Me surpreendi cedo. Pastor Sócio, que é pregador, sabe, quanto mais careta a gente faz na pregação, mais espiritual a gente fica, né? Eu fui dar uma palestra numa igreja aí, e depois que eu terminei, o pastor falou comigo, pastor Ezes, poxa, o irmão tinha a oportunidade de quebrar tudo. Era só o irmão fazer assim, ó. Só faltou isso. Eu falei, meu irmão, deixa isso para outra ocasião. Então, você observou que essa estrutura, então, quádrupla do Salmo, cada parágrafo, ou cada estrofe, nesse caso, tem uma mensagem específica. Então, eu tenho do verso 1 ao 6, a onisciência de Deus, do verso 7 ao 12, a onipresença de Deus, do 13 ao 18, a onipotência de Deus, e eu tenho do 19 ao 24, a justiça de Deus. Agora eu preciso de um tema para esse salmo. Qual o tema? Qual o tema? Um tema geral que abarque todas as divisões. Os atributos de Deus. Muito bem. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, eu gostaria de intitular a minha mensagem como os atributos de Deus. Aí os irmãos, como é que ele vai fazer isso agora? Aí chega lá, os 139, você vai fazer. Deu para entender? Então, presta atenção aqui. Se você usar essa técnica simples, ligada ao contexto, você ainda não começou a pregar. Nós não pregamos. Nós só apresentamos para você o quê? A estrutura do texto, que é uma atividade hermenêutica. É nisso que nós estamos tentando focar, que do Gênesis a Apocalipse você pode usar essa regra. Alguns vão ser um pouco mais difíceis, porque os capítulos são longos, mas a estrutura de divisão é a mesma. Então você aprendeu isso,
você consegue fazer qualquer sermão textual, você pode fazer um comentário ao Salmo 139, porque você já conhece a divisão. Se você vai pregar, tem 4 esboços, quatro tópicos. Se você vai escrever um livro, já tem 4 capítulos. Você vai escrever de cada uma delas. Gente, essa forma de estruturar e delimitar a própria mensagem ali, ela é a solução para a gente começar a pregar e pregar a palavra de Deus de verdade. Amém? Meus irmãos, meu tempo acabou. Quanto tempo eu passei? Não, mas o senhor que vai me explicar. Ó, passei 4 minutos ali, tá vendo? Passei 4 minutos. Nosso tempo